Queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, Leão Denis. Hoje nós temos a grata satisfação de receber para mais um trabalho nosso querido irmão Ney Bastos, que já é um trabalhador da nossa casa, podemos dizer assim, dado o trabalho que ele vem realizando conosco ao longo dos anos. Seja muito bem-vindo, nosso querido amigo da Sociedade Espírita Estudo e Caridade, que também participa do Consolador também. E é uma alegria poder estar nesse momento todos juntos e faça bom uso da nossa casa. Muito obrigada por estar conosco. Obrigado, Janice, obrigado pelo convite, né? Realmente a gente recebe com muito carinho quando é convidado por essa família, a família do Leon, né? E a gente selecionou então a proposta da nossa reflexão na tarde de hoje, lá do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 124, cujo título é Firmeza da Fé. De acordo com Google uma mensagem de Emmanuel, né? Esta obra... Firmeza da fé ou firmeza de fé. O que é firmeza? Firmeza é tudo aquilo que é firme, que é seguro, que é consistente, que tem solidez, que tem estabilidade. Isso é firmeza. E fé? Um dos sinônimos de fé é firmeza. Então são duas palavras com igual significado. Fé é confiança, fé é certeza, fé é firmeza. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 3, Kardec coloca, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa. Entende-se como fé a certeza que se tem de atingir determinado fim. Também nesse mesmo capítulo, no item 2, ele fala da fé, a fé firme, né? A fé robusta. E ele nos diz que a fé robusta dá perseverança. E essa perseverança é a energia, é os recursos que fazem com que nós nos habilitemos a vencer os obstáculos, a passar pelos obstáculos da vida, assim nas pequenas coisas como nas grandes, diz Kardec. E a fé vacilante, aquela fé que não tem firmeza, que não tem consistência, ela traz como resultado a incerteza e a hesitação. No livro que eu citei, O Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel começa essa mensagem da lição 124 com uma mensagem do Evangelho de Lucas, do capítulo 8, do versículo 13, que assim diz: e os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo. E na época da tentação se desviam. Então Lucas coloca o que Jesus teria falado, né? Que aqueles que recebem a semente do Evangelho e estão sobre a pedra, recebem às vezes com empolgação, né? Aquele primeiro momento, mas como não tem como enraizar na pedra, né? Então creem por algum tempo e na época da tentação eles têm a fé vacilante, não é? Aquela fé que dá firmeza, como diz Kardec, para poder vencer os obstáculos. Lembrando que essa palavra pedra que Jesus usa em várias parábolas, né? Entre nós, essa palavra ela costuma simbolizar rigidez e também simboliza impedimento. Quando a gente diz é duro como pedra, simbolizando firmeza, rigidez. E também impedimento, a pedra do meu caminho. Mas, no entanto, a gente convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, ele recorria a essa palavra pedra para significar firmeza. Quando ele fala, Pedro foi chamado por ele, né, certa vez, de a rocha viva da fé. Quando ele diz a Pedro, conforme o Evangelho de Mateus, tu és a pedra e sobre esta pedra edificarei minha comunidade. Jesus também usa a palavra pedra como simbolismo
ao falar que aquele ouve o seu ensino e coloca em prática, é como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. É uma fé sólida. Mas olha que Jesus diz, aquele que ouve e pratica, né? Não é reter, acender a candeia e botar embaixo do alqueire, né? A palavra de Jesus, o evangelho é luz no caminho das criaturas. Então nós temos que, dentro das nossas possibilidades, vencermos as nossas imperfeições, nossas inferioridades e tentar ao máximo, né, a prática, como Jesus coloca. Tem que colocar em prática esse ensinamento que nós ouvimos dele, que nós recebemos como herança através do seu evangelho. Então, voltando ali à introdução do texto, quando Lucas diz a semente caiu sobre a pedra e a semente que caiu sobre uma base sólida, apoia-se nessa base que não era sua, não finca raízes e não vinga, né? E a gente observa, tem muitos companheiros que, apavorados com determinadas situações da vida, procuram socorro na casa espírita, na sociedade espírita. Esses companheiros vão, assistem palestra, tomam passe, a situação melhora e eles nunca mais voltam na casa espírita. Penso eu que a doutrina espírita é um constante convite para a transformação íntima. E isso não é interessante para algumas criaturas, porque a gente observa na mídia, né, nas redes sociais, que tem criaturas dentro do nosso próprio meio familiar, são criaturas ainda que se comprazem nessas condutas equivocadas, mas ouviram a mensagem, foram na casa espírita naquele momento que precisaram, no momento da dor, da aflição. E naquele momento que eles ouviram, ainda às vezes comentam, parece que falaram para mim, acharam muito lógico aquilo que ouviram. Só que, posteriormente, os interesses diários fazem com que essa criatura retorne ao seu estágio anterior. É a semente lançada sobre a pedra. Eram a pedra. No primeiro momento, receberam a mensagem como, que maravilha, aliviou, eu entendi a minha aflição, me ajudou a solucionar problemas existenciais. Mas eram pedras construídas, são os blocos de argila. Né? Se nós tomarmos um bloco de argila, um tijolo, se ele fosse um tijolo maciço, chamávamos eles de uma pedra. Só que ele, com o tempo, com as décadas, cedo ou tarde, ele vai se transformar em pó. Aquele tijolo, se nós batermos nele, ele vai moer e vai ficar um pó. E assim é que para muitos. Mas o importante que nós perseveremos, convidando esses companheiros, lançando a semente do Evangelho nas suas consciências, porque essa semente lançada, ela vai brotar cedo ou tarde. Né? Como Jesus fala na parábola do semeador, que a semente foi lançada sobre a pedra, ele coloca, veio o sol e a secou. Mas fica sempre o vestígio dessa semente. Fica a latência para a brotação. E no momento apropriado, e esse momento, infelizmente, chega junto para as pessoas, para os indivíduos, como talvez chegou para muitos de nós, o momento em que nós criamos um terreno favorável à brotação da semente do Evangelho, foi quando nós recebemos a visita da amiga dor, da dor física, da dor moral, né? A doença, a visita das aflições. Então, nesse momento, nós começamos a buscar a brotação novamente dessa semente do Evangelho, essa semente da doutrina espírita, que a espiritualidade nos lança sobre todos nós com muito carinho. E Emmanuel diz nesse mesmo texto do livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 124, que essas pessoas, elas mesmas terão que aprender a enfrentar suas próprias dificuldades. Para isso, terão que criar raízes. Ninguém pode apoiar-se para sempre em ninguém, em nenhum familiar ou líder religioso, pois a evolução, o crescimento da fé, a potencialização,
criar essa energia de confiança no Criador, ela é individual. Né? Então, como eu falei, é como as pessoas tomam conhecimento da realidade espiritual com entusiasmo. Mas essas pessoas, às vezes, estão apoiadas em líderes religiosos, em líderes espíritas. Estão apoiados em bases sólidas, mas essas bases sólidas pertencem à fé do outro e não para aquele que está empolgado. E a gente vê no próprio movimento espírita, em outros segmentos religiosos, os indivíduos, as pessoas tornam-se seguidores, quase adoradores de certos expositores, certos palestrantes, certos escritores espíritas. Mas convém lembrar que essas bases não pertencem à pessoa. Ela tá empolgada, mas a fé é do outro, não é dela. E quando vier a tempestade, ela vai se sentir muito frágil, porque não criou raízes. Aquela pergunta que nós devemos nos fazer: eu estou na doutrina espírita, mas o quanto a doutrina espírita está em mim? Eu particularmente tento me fazer essa pergunta. Quando eu só vou perceber que a doutrina espírita está em mim quando eu procuro vivenciar os postulados, os fundamentos da doutrina espírita. Porque senão a doutrina espírita só é uma coisa que eu acho maravilhosa, mas eu não recebi, não interiorizei esses fundamentos, esses conhecimentos, essas luzes, né? O Evangelho de Lucas, na citada passagem, fala daqueles que estão sobre a pedra, que recebem a palavra com alegria, mas por ausência de raiz caem fatalmente na época das tentações. E não são poucos os que estranham, diz Emmanuel, essa promessa de tentação. Porque as tentações são necessárias, elas devem ser consideradas. Emmanuel diz que as tentações, nós devemos considerar as tentações como experiências imprescindíveis ao nosso crescimento. São experiências imprescindíveis a aquilatar o nosso estágio evolutivo. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso e colocamos lá naquela frase, lá no final já da oração, não nos deixes entregues à tentação. O que é a tentação? A tentação está no interior de cada um de nós. A tentação é aquele impulso íntimo para a prática de algo censurável. A gente sabe que é algo que nós já fez talvez perdermos toda uma existência no nosso pretérito espiritual. E agora nós temos medo. Tentação, a sedução das coisas da terra, as paixões, os vícios não vencidos, os instintos ainda inferiores. Então, quando nós pedimos na oração do Pai Nosso, não nos deixe entregues à tentação, nós estamos pedindo força para domar os nossos instintos. Né? E a gente sabe que foi-se o tempo do cavalo bravio. Estamos adentrando, caminhando, estamos na madrugada para o amanhecer da era do Espírito. Então, estamos sendo preparados e temos que obrigatoriamente nos preparar se queremos voltar, continuar reencarnando, renascendo neste planeta, junto de nossos amores, de nossos afetos, de nossos amigos. Nós temos que entrar num período de docilidade para irmos, né, bem-aventurados, mansos e pacíficos. Assim nos diz Jesus. Que herdarão a terra, bem-aventurados, doces e pacíficos, que terão oportunidade de continuar sua caminhada de evolução espiritual neste abençoado planeta que nos recebe. Temos um exemplo da fé firme, né? Da fé que às vezes até aquele indivíduo de fé firme, ele pode, em alguns momentos da existência dele, titubear. Temos exemplos de Pedro. Junto a Jesus, era uma demonstração de força de fé, como Jesus diz, né? Que Pedro tinha uma fé sólida. Então, sobre Pedro, né? Fundamentado em Pedro, confiando em Pedro, Jesus construiria a sua igreja, construiria o seu
a sua doutrina, né? Deixaria ele como um dos fiéis guardiões da doutrina do Evangelho. Jesus diz a ele. Mas nós sabemos, naquela passagem, quando Jesus é preso, que os apóstolos fogem, com exceção de João, né, que permanece junto ali ao mestre, e sozinho, em um primeiro momento, quando questionaram a sua fé, Pedro negou, como Jesus havia advertido, por 3 vezes me negarás. Mas depois ele transforma-se num dos baluartes do cristianismo nascente, porque ele compreende a sua missão. E é justamente como eu falei, às vezes a gente, a doutrina espírita é maravilhosa, eu ouço palestra, né? Já ouvi tudo que é palestra de A, de B, de C, no YouTube, no Facebook, eu já li livros, eu não deixo o fulano lança um livro, eu já vou correndo comprar, que eu quero ler o livro. Você já leu as obras fundamentais da doutrina espírita? Você já leu as revistas espíritas? Você já leu o que é o espiritismo? Ali está a doutrina espírita. Ali está a medicação para a alma. Ali estão os fundamentos para que nós possamos dizer, eu sou espírita. Ali está a raiz da doutrina espírita. Né? Ali está a raiz. Por isso que a gente precisa retornar para Kardec, né? Valorizar Kardec, este homem que renasceu com uma nobre missão, entregou talvez sua vida a essa missão, abriu mão de tudo na vida, talvez até uma grande carreira como pedagogo. Ele entregou-se de corpo e alma junto com a sua companheira, né, a elaborar todas essas obras, que agora nós às vezes relegamos elas a instrumentos decorativos. Né? Essas são as 5 obras básicas. Você já leu? Você já leu a Gênese? Aí as pessoas dizem, mas eu já tentei ler a Gênese, mas eu não compreendi. Assim, a mesma experiência nós temos em algumas obras de André Luiz, um exemplo, Evolução em 2 Mundos. Mas os amigos espirituais nos dizem que se nós começarmos a ler um livro e não entendermos ele, não vamos parar. Continuemos, que talvez na segunda metade nós vamos compreender a primeira metade. Mas se nós lermos só a segunda metade, não vamos pegar o conteúdo da obra. E assim é um exemplo, Evolução em 2 Mundos. É um exemplo, a Gênese, né, uma das 5 obras codificadas por Kardec. Então nós temos que buscar na doutrina espírita a verdadeira doutrina espírita. O Livro dos Espíritos deve ser nosso livro de cabeceira, né? Especialmente agora que tem essas edições onde nós podemos buscar por palavra, facilita. Uma dúvida, vamos ao Livro dos Espíritos. Estou aflito, vamos ao Evangelho. Há pessoas que nem sabem que no último capítulo do Evangelho é reservado somente para preces. Às vezes a pessoa não consigo fazer uma prece, mas vá lá no Evangelho, selecione o tipo de aflição, ou alguém que você queira fazer a sua prece, está lá a prece. Kardec já colocou ali o prefácio, uma explicação clara, simples e clara, de fácil entendimento. Posteriormente, tem a oração que nós devemos fazer. Se não conseguimos fazer a oração de coração, a oração espontânea, vamos fazer aquela lida. Com o tempo nós vamos conseguir fazer a nossa oração de coração, né? Deixar que o coração fale. E a fé é um sentimento que nasce com o espírito. Ao criar o espírito, Deus já coloca em uma das suas criaturas esse sentimento. Só que esse sentimento é colocado de forma instintiva. Nós vemos lá no homem primitivo que ele começa a sentir de forma rudimentar a presença ele sabe que existe uma força maior que a dele, né? Então começam as adorações às forças da natureza, adorações aos astros, e através das inúmeras reencarnações que a fé vai desabrochando. E querendo ou não, nós temos que nos voltar para o Criador. Nós não podemos viver, nós não podemos nos locomover na Terra, dando as costas para o Criador.
né? Como diz Jesus, temos que ter ouvidos de ouvir, temos que ter olhos de ver. E a partir daí nós vamos sentir a presença. A partir daí a nossa fé passa a se realizar, porque a nossa confiança passa a ser plena neste Criador, nesse Pai misericordioso, justo e bom, que aqui na terra vem até nós através de Jesus e de todos os milhares ou milhões de discípulos espirituais que trabalham no planeta Terra em nome do Mestre amado. Então a fé está em todos nós. Ela precisa ser desenvolvida. A fé é uma virtude que nós desenvolvemos ela pela nossa vontade e pelo nosso conhecimento. Ela não pode ser mística, né? Se basear em objetos, em simbologias. Ela tem que ser lógica. Segundo Kardec, a fé precisa, olha o que ele nos diz, enfrentar a razão em todas as fases da humanidade. Precisamos ter fé com conhecimento. Eu confio, eu creio, mas eu tenho que saber por que eu creio naquilo. Por que eu aceito aquele fundamento da doutrina espírita? Que ao mesmo tempo que a espiritualidade coloca um fundamento, ela coloca obras e mais obras psicografadas nos explicando aquele fundamento, né? O espírita, nós espíritas, não podemos ser preguiçosos. E devemos, ao mesmo tempo, ser investigativo. Por que investigativo? Porque todas as minhas dúvidas, até se eu duvidar, se alguém de vocês duvidar de alguma coisa que eu estou falando, a doutrina espírita coloca à nossa disposição, não é dezenas de obras, não são centenas de obras, são milhares de títulos. São milhares de títulos de livros. Talvez mais de 3.000 títulos de livros espíritas psicografados, né? Só o Chico Xavier psicografou centenas e talvez 500, quase 500 obras. E nós confiamos na pena de Chico Xavier. Nós confiamos na sinceridade de Chico Xavier. Então busquemos no nosso irmão Francisco de Paula Cândido Xavier, né? As informações para elucidar nossas dúvidas, para fortalecer, nos dar firmeza na nossa fé. Que elas vão assessorar conhecimento que a gente já adquiriu ou tem que buscar nas obras codificadas por Kardec. Quando Jesus também se refere, numa outra passagem do Evangelho, da fé do tamanho de um grão de mostarda, eu fiquei refletindo quando passei para o tema e eu fiquei pensando, poxa, mas se eu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu já tenho poder, eu já tenho condições de agir, né? Eu já tenho condições do enfrentamento da vida, eu já tenho condições de me lançar rumo aos obstáculos da vida. Então Jesus adverte todos nós, se tu tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, meus irmãos, minhas irmãs, o grão de mostarda, ele mede em torno de 2 milímetros. O grão de mostarda é mínimo, como se quase se encostássemos um dedo no outro. Ele talvez seja menor do que a cabeça de um palito de fósforo. E Jesus nos diz que se a nossa fé for desse tamanho, nós já temos poder de realizar. Então, se nós não realizamos, nós devemos nos envergonhar pelo tamanho da nossa fé, porque ela é menor que um grão de mostarda, e o grão de mostarda é quase um nada. Embora Jesus use a referência do grão de mostarda, porque o grão de mostarda, ele uma outra passagem do Evangelho, ele pode transformar-se em uma árvore potentosa, né? Então ele nos diz,
Por causa da vossa pouca fé, diz ele para os discípulos, que não conseguiram curar o jovem obsediado, na passagem do Evangelho. E ele diz, em verdade vos digo, se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direis a essa montanha, transporta-te daqui para lá e ela irá, e nada será impossível. Quanto a esses, e ainda complementa nessa passagem do Evangelho, que interessante, que a gente às vezes é interessante refletir, quando essa espécie de obsessor só se pode afastar a força de oração e de jejum. O que seria esse jejum que Jesus nos convida a fazer? O jejum das nossas maldades, o jejum dos nossos pensamentos insanos. Se toda a humanidade, ou parte da humanidade, começasse a realizar esse jejum, a psicosfera do planeta Terra era luz. Se nós jejuássemos daquilo que viaja pelos nossos pensamentos, se nós fizéssemos um novo cardápio, né, do que nós vamos pensar, se nós criássemos novos condicionamentos de enfrentamento das situações dentro do lar, na vizinhança, no trabalho, na sociedade, na casa espírita, se nós criássemos novos condicionamentos, se nós fôssemos condicionados a agir segundo a bula do como existir na Terra. De onde está a bula do como existir na Terra? Onde está a orientação do perfeita do como existir na Terra? Está no Evangelho de Jesus. Está no Evangelho de Jesus. No capítulo 19 também Kardec coloca, no sentido próprio, é certo que a fé nos dá uma confiança, nos dá forças, e essa força nos torna capazes de executar coisas materiais que não se pode quando se duvida da fé. Mas quando ele fala executar coisas materiais, lembremos que são coisas unicamente, coloca no sentido moral, que são justamente afastar essas montanhas. Que montanhas são essas? São as dificuldades. Montanhas são as resistências, a má vontade. Às vezes a má vontade está em nós mesmos, nem é nos outros. Né? A indisposição para a obra, a indisposição para a tarefa. Então, por isso que Kardec se refere. E ele também nos diz, no capítulo 19, a fé robusta da perseverança, né? Da energia, como eu falei no início, a energia para vencer os obstáculos. A coragem da fé, no capítulo 24, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 13, é interessante, tem essa passagem do Evangelho de Mateus, onde Jesus nos diz: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Nós nos confessamos, nós não precisamos ter receio hoje em dia de dizer eu sou cristão, mas não é só dizer eu sou cristão. As nossas obras têm que demonstrar que nós somos cristãos. Eu não preciso ter vergonha hoje, que já foi um caso que a censura não permitia, que nós dissermos hoje, eu sou espírita. Mas as minhas obras, as minhas ações, têm que mostrar que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, que o espiritismo nos dá sustentação da fé cristã. No Consolador, no livro Consolador, Emmanuel nos fala também sobre a fé, na pergunta 354, quando ele diz o que é ter fé, foi perguntado para Emmanuel, e ele responde: ter fé, meus irmãos, minhas irmãs, assim diz Emmanuel, é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Mas olha, certeza que ultrapassa o âmbito da crença, fazendo o coração repousar numa energia constante
de realização divina da personalidade. Ter fé, diz Emmanuel, é alcançar a possibilidade de não dizer mais eu creio, mas afirmar eu sei. Eu sei, com todos os valores da razão tocados pelo sentimento. A razão e o coração. Porque a fé só da razão, talvez seja aquela fé didática, aquela fé sem obras, aquela fé fria. Mas o coração é o sentimento. E nós devemos colocar o mais nobre dos sentimentos em ação, o amor. O amor ao próximo, né? A afirmação da fé. Como é que nós afirmamos a nossa fé? Quando nós vivenciamos a fé. Às vezes é difícil vivenciar a fé espírita, porque ela nos instrui, ela nos capacita, ela nos inunda com conhecimentos que vêm da espiritualidade. E ela nos mostra os fatos e nós temos, às vezes, uma análise diferente de outras pessoas dos fatos, uma análise diferente das circunstâncias das outras pessoas. E, às vezes, a nossa análise cria discordância no nosso próprio núcleo familiar. Por quê? Porque aquelas outras pessoas não estão ainda maduras para ouvir os conceitos, as explicações da espiritualidade. Aquelas outras pessoas estão arraigadas nas paixões terrenas, mas não compreendem ainda de maneira clara. Poucos fazem uma leitura real, pois as verdades usadas para a análise de muitos indivíduos variam dependendo da cultura religiosa, dependendo da cultura existencial, dependendo da sua cultura de conduta. Então, a análise da pessoa vai ser fundamentada no seu ponto de vista. E qual é o nosso ponto de vista como espírita? Como está lá no Evangelho. Coloquemos-nos sob o ponto de vista da vida espiritual. Uma visão mais ampla. Há um farol iluminando lá adiante. Esse farol já ilumina após a porta do túmulo, por onde todos vamos passar. Esse farol já ilumina, esse farol já nos mostra o caminho da vida após a morte. Né? E como é a nossa fé? Como é a fé de cada um de nós que estamos aqui reunidos? A minha fé é viva, é ardente, é uma fé morta, inócua, como eu digo, a fé placebo, né? A medicação neutra. Então, quanto mais nós estudamos a doutrina espírita, nós mais vamos ter argumentos para dedução, nós vamos fazer uma interpretação dos fatos de uma forma aproximada da lógica. Nunca faremos a lógica, porque o nosso conhecimento sempre será relativo. Mas vamos nos aproximar daquela lógica que a vida quer nos mostrar. Com o conhecimento da doutrina espírita, com a firmeza da nossa fé espírita, nós saímos do campo da imaginação ilusória e penetramos na concretude do mundo espiritual. Né? Então, para nós caminhar, para encerrar nossa exposição, também algumas passagens aqui. A carta de Paulo. Paulo é um exemplo da firmeza da fé. Todas as cartas de Paulo, ele chama atenção. Cada povo, aos romanos, aos coríntios, aos filipenses, aos tessalonicenses, ele chama a atenção da firmeza da fé, do compromisso da fé verdadeira, sem fanatismo, mas a fé com obras, a fé exemplificada. E um exemplo que ele diz na primeira epístola aos Coríntios: portanto, meus irmãos amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Mas olha como ele fecha essa frase: sabendo que o vosso trabalho não é vão. A fé tem que ser dignificada pela ação. Né? A fé sem obras é morta. Tem uma frase de uma música espírita, eu não lembro o grupo, até procurei, que diz assim: troque o sermão, declaração de amor, por ações que visem aplacar a dor.
né? O que adianta nós sermos um poço de água limpa? Mas se essa água não se movimentar, ela vai deixar de ser uma água limpa. Então, encerrando, Kardec, no capítulo 6, item 4 do Evangelho. O Espiritismo vem na época predita, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observação da lei. A doutrina espírita só quer nos acordar. A doutrina espírita, a mensagem espírita é o nosso despertamento espiritual. Eu sou um espírito num corpo de um homem, nesta existência. Na outra, não saberei nem onde renascerei, em que corpo utilizarei. Então, a doutrina espírita vem chamar cada um de nós, acordar a nossa consciência. Então, ali chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas. Todas. Não há mistérios dentro da doutrina espírita. Aquela frase que tanto já ouvimos ou tanto já pronunciamos em outra existência, mistérios da fé. Talvez eu mesmo, quantas vezes pronunciei essa frase em outras existências? O doutrina espírita ensina todas as coisas, diz Kardec, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo, ouça os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir nossos olhos, vem abrir nossos ouvidos. Kardec coloca, fala sem figuras, fala sem alegorias, levanta o véu deixado intencionalmente sobre certos mistérios. Por que intencionalmente? Porque não tínhamos capacidade de racionalizar em séculos passados, de entender certos conhecimentos. Então ele coloca que a doutrina espírita levanta o véu deixado intencionalmente sobre certos mistérios. Mas lá em cima Kardec disse, a doutrina espírita explica todas as coisas. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Uma mensagem final? Vou fazer um barulhinho à sonoplastia. O medo bateu a porta. Mande a sua fé atender. Quando o medo bater a sua porta, mande a sua fé atender. E você verá que não havia ninguém. A fé, diz Paulo, é a certeza de coisas que se esperam. A fé é a certeza, a fé é a convicção de fatos que nós não vemos. Mas não é só porque nós não vemos que nós podemos afirmar que não existem. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Nós que agradecemos. Seu Ney, muito obrigada por essas reflexões. E também é muito importante que a gente possa refletir sobre esse tema nesse momento em que nós todos estamos precisando muito alimentarmos e aumentarmos a nossa fé para podermos ultrapassar esses momentos que estamos vivendo. Então, muito obrigada por todas as suas reflexões.